Nós estamos de volta aqui no Antenados Pergunta, aqui com o Dr. Rousseau Shedd. Eu tenho mais uma pergunta. Nesse momento, nós estamos vivendo um momento no país, de uma certa crise, muitos movimentos políticos e, enfim, protestos. Eu queria saber do senhor, hoje nós vemos assim muitas até zombaria, algumas pessoas protestam, mas outras chegam até a escarnecer da figura, por exemplo, da presidenta. Até que ponto o cristão ele pode protestar, mas ao mesmo tempo ele pode escarnecer ou zombar, Aonde fica esse limite, dele exercer o seu direito, de como cidadão e ao mesmo tempo orar, A Bíblia fala sobre orar pelas autoridades constituídas. Verdade. A Bíblia fala até de certa forma, de uma certa obediência. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que está extrapolando, Até que ponto os evangélicos estão agindo de forma equilibrada ou não? Paulo trata desse assunto e responde à sua pergunta em capítulo 13. Ele diz que toda autoridade está, de alguma maneira, relacionada com a autoridade de Deus. Qualquer problema que nós temos no país de falta de autoridade bíblica certa, e essa autoridade satânica que invade e se mistura com a autoridade divina, que aconteceu durante toda a história. Paulo foi decapitado, inocente da acusação que o levou a ser morto. E isso aconteceu em todo o tempo, Portanto, eu diria que nós temos que ter muito cuidado quando nós zombamos das autoridades. Porque Deus os estabeleceu para nos ensinar. E é justamente em situações como essa que às vezes a gente vê a fragilidade. Se eu estivesse na posição dessa pessoa que está na autoridade, será que eu agiria diferentemente? Se eu não tivesse os privilégios que eu tenho tido, Então, a situação não é somente no governo, mas no governo na igreja também. Tem igreja em que o pastor é um ditador. Ele manda em tudo. E não quer escutar. Ninguém pode nem abrir a boca e falar que ele está errado. Então, essa situação levanta a mesma pergunta que está sendo questionada aqui, levantada. Doutor, é uma coisa assim muito difícil de se lidar quando você se torna meio que refém de ditadores. Você vê uma economia de exploração, exatamente, uma religião de manipulação, política de coerção. E quando um membro de uma igreja vem para o seu pastor e pergunta: pastor, o que eu tenho que fazer como sociedade civil? Eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais ser tratado dessa maneira. Eu pergunto ao Senhor, porque há muita exploração em relação a esse conteúdo, mas muito pouca informação. E o povo de Deus, ele vai sendo orientado, meio que manipulado por líderes e pastores, e em nome de Deus, e em nome desse discurso religioso, vão sendo orientados para benefícios próprios. Eu pergunto ao Senhor, se o Senhor puder dar uma orientação para o cidadão, para o servo de Jesus Cristo aqui no Brasil, o que ele deve fazer? Ele deve só orar? Qual é a postura dele em relação a tudo isso? Nesse período de conflito, não só ideológico, porque atinge a sua vida de uma maneira geral. Não há dúvida. A democracia, em contraste com o despotismo, o autoritário governo que não dá nenhuma resposta ao povo, que domina o povo completamente através de soldados, de guerra e tudo mais. Essa situação que nós temos de democracia é muito melhor que essa outra situação. Por quê? Porque temos uma voz. Enquanto o povo que está debaixo desse tipo de domínio despótico não tem voz. Portanto, nós sempre vamos dar graça a Deus pela democracia, sempre.
Não porque ela é perfeita, é longe de ser perfeita, porque ninguém é perfeito. Mas na medida que a palavra de Deus vai infiltrando a sociedade, na medida que a democracia coloca os princípios bíblicos nas suas escolhas de líderes, nós vamos ter uma vida mais tranquila, uma vida mais justa e assim por diante, porque a Bíblia fala de justiça. Doutor, o limite entre o joelho dobrado e o grito nas ruas talvez seja essa linha tênue. Muitos só dobram os joelhos e não fazem nada, muitos só gritam e não oram. Não. Diante de uma sociedade que cada vez mais acredita numa teologia da prosperidade, onde eu sou praticamente intocável. E um outro lado que acredita na rebeldia, quase que um discurso zelote. Zelote, de Judas, o Iscariotes. Como ter um comportamento cristão de não ser alguém alheio a tudo que está acontecendo, porque nós estamos aqui não apenas para pregar o Evangelho, que é a nossa missão principal, mas também para fazer a diferença na sociedade e transformar essa sociedade em saneamento básico, em meio ambiente, em políticas sociais. Como ter o equilíbrio de não só gritar para tentar tomar a força, e como administrar isso diante de um país que vê a teologia da prosperidade crescendo, saindo dos padrões bíblicos para dizer, olha, eu sou intocável, então não interessa o que acontecer com o país, nada vai me atingir. Até que ponto isso é fé e até que ponto isso é irracionalidade? Verdade. A situação é a seguinte, na minha opinião. Veja a situação da igreja durante os primeiros 3 séculos, até Constantino. Ela não tinha nenhuma voz, eram perseguidos, mortos, às vezes com muita mais intensidade do que outros. E parece que Deus não interveio. Daí vem Constantino. Ele torna o cristianismo religião legal, 313. Daí ele começa a mexer com os cristãos, e o cristianismo continua crescendo, sendo uma religião bem mais equilibrada, menos, vamos dizer, e o fato de que quando vêm os invasores para Roma e a queda de Roma, então a única autoridade que ficou no seu lugar foi a igreja. Então é o Império Santo Romano, que ficou durante a Idade Média, e os imperadores e a igreja juntados. O cristianismo nunca floresceu bem nessa situação de juntar-se com o governo. Então, ainda que nós tenhamos o privilégio de votar em favor de candidatos cristãos, de fato tomar conta do país em termos de igreja tomar conta, provavelmente não forneceria o tipo de governo que a gente gostaria de ter. Isto é, um governo em que haveria justiça e que todos teriam os seus direitos e pessoas não seriam forçados e, pelo contrário, seriam mortos. É que a igreja não tem 2 espadas, só tem uma, a espada da palavra. A igreja católica pegou outra espada, a espada da morte. E a gente pode forçar pessoas a crer. O que fizeram com os índios que não creram? Eles mataram, né? Isso, com certeza, não foi a vontade de Deus, né? Pastor, obrigado por ter falado dessa forma tão apaixonada da palavra de Deus. Uma pergunta simples. Porque o senhor acha que o pastor, ele pode se envolver diretamente num cargo político ou pode apoiar diretamente um político declaradamente no púlpito ou nas redes sociais? O que o senhor pensa sobre esse tipo de liderança? Depende inteiramente se essa pessoa, esse crente, é crente de verdade. Ou se ele está lá para proveito pessoal. Né? Nós temos um vereador, agora passou a ser deputado lá em São Paulo, né? Carlos Alberto.
que é uma pessoa excelente no governo, crente. Seu pai é pastor da comunidade, da graça. Então, essa diferença entre quem é crente de verdade e quem está lá aproveitando e, portanto, recebe um pouco dessa lava-jato para ajudar um pouco. Então, o senhor acha que o pastor pode, se ele for um homem de Deus, se vocacionado para a política, ele pode... Eu não sei como ele terá tempo para as duas coisas, mas se ele é super capaz, talvez ele consiga, né? Perfeito. O senhor é a favor, né, do sermão expositivo, né? O senhor gosta, né, de dar essa ênfase, né? O senhor acha que realmente assim está faltando um pouco disso, né, nas mensagens atuais? Os pastores, né, da atualidade têm deixado um pouco de lado, né, essa mensagem expositiva? Ah, sim. É difícil encontrar aqueles expositores que alegram o coração, porque ele vê coisas lá no texto que eu não vi. Eu li esse texto 20 vezes, mas eu não vi, porque ele está vendo e está lá. Esse é o fato. Defina rapidamente para a gente um sermão expositivo para quem está em casa e não tem familiaridade com essa linguagem. Expositivo é simplesmente manter a intenção do autor. Deus e o autor inspirado, e repassar isso aplicado à situação moderna em que nós vivemos. Então, doutor, se eu estivesse pregando os primeiros capítulos de Atos num sermão expositivo, o que eu falaria do Pentecostes? Que língua desceu ali? Quais foram aquelas línguas faladas? Pergunta que eu quero falar para o senhor. São línguas angelicais. E que, quando foram interpretadas nos ouvidos dos ouvintes, eles ouviram louvores a Deus. Então, foi um milagre extraordinário que Jesus chamou do batismo no Espírito. A igreja foi batizada. Ele não disse que nós temos que buscar esse batismo, eu não entendo assim, pelo menos, já que diz que todos nós já fomos batizados, né? Faz parte de nossa entrada no reino, entrada na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Portanto, nesse caso, eu acho que o dia de Pentecostes foi tão marcante como uma mudança na vida de Jesus. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Daí para frente, ele vive no poder do Espírito. A igreja, depois de Pentecostes, vive no poder do Espírito. O senhor acha que a igreja no Brasil, ela já passou por um avivamento ou ainda não? Ou nunca passou por um avivamento? Depende. Novamente, depende. O avivamento genuíno envolve mudança de vida. E não apenas essas conversões, entre aspas. Não apenas pessoas indo para frente, aceitaram, mas que entra naquele padrão que nós encontramos na palavra de buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Quando isso acontece, como aconteceu, por exemplo, no avivamento lá na África, no leste da África, nos anos 39, 40, por aí, houve um grande avivamento no leste da África, Quênia, esses países, Tanzânia. Essas pessoas, depois de esse poder do Espírito cair sobre as vidas, voltam para as escolas onde eles estudaram e roubaram algumas coisas para pagar aquilo que roubaram 20 anos antes. Isso é avivamento, irmão. Perfeito, perfeito. Doutor, eu tenho certeza que nós aqui temos muito mais perguntas para fazer, mas o tempo está acabando e a gente se sente muito honrado. Eu, particularmente, agradeço muito a Deus pela sua instrumentalidade. Obrigado. Agradeço muito a Deus porque o Senhor disse sim para Ele. E isso é uma bênção na minha vida e tenho certeza que na vida de todos aqui e de todos os telespectadores que estão assistindo. Privilégio estar aqui. Obrigado, é um privilégio muito grande. Obrigado. Para mim também. E é isso aí. O Antenados Perguntas fica por aqui. É uma bênção estar com você aqui. Eu tenho certeza que você foi abençoado por Deus, cresceu um pouco mais na palavra dele. E é só na palavra que a gente cresce. Que Deus te abençoe muito. Termina aí mais um Antenados Perguntas. Valeu. Chuvas de bênçãos do céu, gotas somente nós temos. Chuvas orgamos a Deus. Eu quero chuva.
fé.